Então vamos aí para a questão 61 da prova da primeira fase da Universidade Federal do Paraná, prova de 2019. Vamos então à leitura da questão. Recentemente foi divulgada a descoberta de um fóssil de lobo gigante, pertencente ao período Pleistoceno. A idade do fóssil foi determinada por meio de datação por carbono 14, ou seja, a quantidade de carbono 14 que ainda está presente nesse fóssil desde que o animal morreu. A quantidade desse isótopo presente no animal vivo corresponde à sua abundância natural, ou seja, é algo constante. Após a sua morte, a quantidade desse isótopo decresce em função de sua taxa de decaimento, cujo tempo de meia-vida é 5.730 anos. A idade do fóssil foi determinada em 32 mil anos. A fração da quantidade de matéria de carbono 14 presente nesse fóssil em relação à sua abundância natural está entre. Então, nesse caso aqui, ele nos deu uma taxa de decaimento, a questão vai falar sobre decaimento aplicado aí à datação de carbono 14, certo? O que acontece? Quando o animal morre, a quantidade de carbono 14 ela decresce, ela cai pela metade toda vez que se passa 5.730 anos, que é o tempo de meia-vida que ele nos deu. Então, nesse caso, se eu tivesse lá 100 gramas desse composto, de carbono 14 dentro desse fóssil, se passasse 5.730 anos, a quantidade caía pela metade. Então, se eu tinha 10, passou esse tempo, agora eu tenho 5. E assim vai passando esses 5.730 anos e a quantidade de carbono 14 vai caindo pela metade. E eles dataram a idade desse fóssil com 32 mil anos, a partir da quantidade de meia-vida de decaimentos que esse fóssil teve desde que morreu. Então, por exemplo, uma meia-vida corresponde a 5.730 anos, certo? O que acontece? Eles dataram uma idade de 32 mil anos. A questão é, se uma meia-vida, ao passar uma meia-vida, passa-se 5.730 anos, para que esse fóssil fosse datado com 32 mil anos, quantas meias-vidas ele sofreu? É isso que a gente tem que procurar primeiro. Se ele foi datado com essa idade, quantas meias-vidas ele passou para que eles chegassem nessa datação? Multiplicando cruzado aqui, a gente vai chegar que essa meia-vida vai ser n vezes 5.730, depois vai passar dividindo 32.000 dividido por 5.730 anos. Esse número aqui, a divisão desses dois números, vai dar aproximadamente 5,6 meias-vidas. Ou seja, o número de meias-vidas que esse fóssil passou, que esse lobo passou desde que morreu, né, o fóssil dele passou, está num número entre 5 entre 6, né, 5,6. Então, ele passou entre 5 a 6 meias-vidas. Então, se eu considerar lá que ele tinha uma massa inicial m, a massa dele sofreu entre 5 a 6 meias-vidas. E a gente sabe que a massa final, ela é essa massa inicial sobre 2 elevado a um número de meias-vidas. Então, nesse caso, a massa final, então, vai ser, essa massa final, por exemplo, vai ser a massa inicial, 2 elevado à quinta, porque ele passou entre 5 a 6 meias-vidas. Então, a massa final vai ser m sobre 2 elevado à quinta, a uma massa de m, massa inicial, sobre 2 elevado à sexta. E isso aqui para nós vai ser igual a m sobre 2 na quinta, 32, a uma massa inicial que decaiu sobre 2 na sexta, que é 64. Então, a massa de carbono 14, né, a quantidade de matéria que eu tenho presente
nesse fóssil de carbono 14, está numa razão, está numa fração, numa relação de uma massa de m sobre 32 a m sobre 64. É o que nós temos aí nessa fração da letra E. 1 sobre 64 e 1 sobre 32. Ok? Então, a resposta correta, de fato, aí é a letra E.